A Michele, Cauê, o Rodrigo, diretor musical. Rodrigo, por favor. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo mais. Cauê, O Eduardo, o Ramos e o Rodrigo Henrique. beleza, querido? Cabe todo mundo. Tudo bem? Aqui, todo mundo. Meus queridos, meus lindos, meus amores, como prometido então, Paulo Lemis vai baixar no nosso terreiro a partir de agora. Se eu falar 3 vezes o nome dele, vai aparecer. Com a equipe dessa hermosa peça chamada Cabaré Haikai, que nome fantástico, na carreira profissional artística. Está aqui o diretor Rodrigo Fornos. Está aqui um dos dramaturgos ao lado do Rodrigo e da Estrela Leminski, que é a filha do Paulo Leminski. Pronto, falei 3 vezes. É o Eduardo Ramos, estão aqui também as atrizes Michele Bittencourt, Renata Bruel, o Cauê Persona e o Rodrigo, que é o diretor musical, certo? Certo. Então, a partir de agora, é com vocês uma das peças mais legais da nossa grade, essa conversa que tem essa coincidência astral, né, do Paulo Leminski e o Dalton, em momentos importantes aí da memória deles, quase se encontrando numa esquina do Festival de Curitiba, mas essa peça que foi montada exatamente, originalmente, em agosto do ano passado, quando o Paulo completou 80 anos, então teve uma carreira curta, nem todo mundo viu, e é uma vergonha que eu carrego desde então, que eu fui um dos que não viu, e agora terei a chance de me redimir. Mas eu queria que o Rodrigo falasse então desse projeto bonito, e dessa coisa, no texto do libreto, para eu importar o relato aqui, a Estrela fala um negócio legal sobre como o Paulo, o pai dela, o Paulo era o conciliador de opostos, né? E cabaré, a exuberância do cabaré e a sutileza minimalista do haikai dão um pouco do tom da peça. Então, Rodrigo, com você. Primeiro é um prazer estar aqui, porque eu já estive desse lado aí cobrindo, então é muito legal ver vocês, assim, e um prazer enorme estar no maior festival de artes cênicas da América Latina, isso é muito importante. E levar o Paulo à cena, que é mais importante ainda. Eu acho que nós que moramos em Curitiba precisamos fazer essas homenagens. O Mr. Dalton também no festival, isso é muito importante, porque as pessoas em geral creio que não conhecem a fundo o Dalton. Acho que depois do livro Toda a Poesia que o Dalton realmente... O Paulo, desculpa. O Paulo veio ficar conhecido. E foi muito curioso porque a Estrela e a Áurea me chamaram para produzir o Festival Paulo Leminski em 2023. E eu, de pronto, aceitei, eu sou produtor também. E no meio do caminho eu disse a elas que eu não poderia mais participar porque eu ia fazer uma homenagem ao Paulo Leminski, ao pai delas. Não sabia ainda o que era, mas eu me desligava do festival e começamos a pensar numa peça. E chamei o Edu Ramos para fazer assistência de direção. O Edu é um diretor aqui da cidade, então uma figura importante no processo desde o início. O meu parceiro Rodrigo Henrique, que é diretor musical, um gênio, um compositor e arranjador, que eu já trabalho há muitos anos com o Rodrigo, já são mais de 20 espetáculos, 20 shows e espetáculos. E a gente começou a delinear essa homenagem. Eu disse a Estrela e a Áurea que iria fazer uma homenagem, mas não sabia o quê. Então, a partir das nossas conversas, conversando com Renata e depois convidando o elenco, que a gente foi imaginando como que seria. O Felipe Hirsch me indicou um livro que eu conhecia, mas não tinha. Falou, olha, você tem que começar com ensaios e anseios crípticos. E, imediatamente eu comprei e logo de cara no texto Arte Inútil eu já senti o baque e falei, por aqui, é a minha cara. Porque eu sempre busquei, dentro dos meus trabalhos, provocar as pessoas, assim como o Paulo sempre provocou. Haja vista no Grande Circo Místico, que eu fiz algumas vezes aqui,
com os arranjos do Rodrigo, e a gente sempre, nos arranjos vocais e instrumentais, sempre a gente tentando desconstruir uma obra e mostrar para as pessoas uma outra possibilidade. Bom, e aí quando sentamos à mesa, chamei a Estrela para participar do núcleo de dramaturgia, então Estrela, Edu e eu, e dissecamos a vida do pai dela. A gente quis saber absolutamente tudo sobre Paulo Leminski. E curioso foi nessa conversa que a palavra que ficou registrada para a gente, muito marcada, foi urgência, né, Edu? O Paulo tinha a urgência de dizer sempre alguma coisa. Bom, quem conheceu o Paulo, acho que nessa sala talvez o Sandro tenha visto o Paulo, pronto, sabe exatamente como era. O Paulo ele já entrava nos lugares falando alto, ele era leonino, o rei das atenções, estava tudo a ele. Virginiano? Mas com leão, a Estrela. Mas a Estrela. Eu falo isso porque a Estrela sempre fala assim, não, o pai era isso e com aquilo, a conjunção dos astros, enfim. E ele sempre com aquela urgência. Então a urgência ficou muito marcada no início. E aí ficou a grande questão, tá, vamos para onde? Como que nós vamos fazer isso? Uma coisa que eu notei na Estrela, na Áurea e na Alice, até o fim de 2023, é que existia uma preocupação do Paulo não ser reconhecido como compositor. E isso pegava elas. Pô, todo mundo conhece o pai, mas músicas incríveis, e nada de ser reconhecido como compositor. E daí o Festival de Curitiba, a oficina de música, fez a oficina de 2024 em homenagem ao Leminski, e aí era felicidade pura. Então, a música, como me norteia desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu vou dormir ouvindo música e acordo ouvindo música, eu sentei com o Rodrigo e falei, olha, nós temos que fazer um material muito musical, não é teatro musical, nós dois, nós somos da área do setor teatro musical, não é um musical, mas é uma peça que vai ter muita sonoridade, que vai ter muita música e a gente vai ter um show dentro dessa peça. E aí, na primeira vez que nós nos reunimos, e depois eles falam com as atrizes e o ator, eu falei, olha, vocês vão cantar. Tem até um trecho da peça que fala sobre isso, mas do Paulo. E aí todo mundo, vamos cantar, vamos cantar. E aí fizemos uma preparação vocal com eles e temos um show dentro da peça. Então, a peça, ela é provocativa, como o Paulo, ela é bela, como ele sempre defendeu a arte. O Paulo sempre acreditou que a poesia era a maior das manifestações artísticas, assim como a música. Então a gente quis levar a provocação dele inicial. A peça começa com um texto duro, com a cortina fechada e a Michele no proscênio questionando qual o papel da arte. E depois, quando a cortina se abre, você vê que está tudo ali, né? Tem música e tem os textos, e aí fomos pesquisar os textos, o Paulo ensaísta, o Paulo contista, o Paulo poeta, o Paulo compositor, e aí a gente construiu a peça. Então, basicamente, foi assim, com a ajuda dessas pessoas, mais a Anne... A Anne que acabou de chegar, vem a Anne. Seja bem-vinda. Cabe aqui, por favor. Mais a Anne, então, o processo foi muito rico, porque houve uma inteligência de todos e todas que estão no processo, na construção dessa peça, que a gente quer que as pessoas se emocionem, na verdade, com o que o Paulo foi, o que o Paulo verdadeiramente foi, assim, porque existe um mito, né, de que o cara era maluco, estava assim ou assado, vivia assim ou assado, mas um cara que tinha um amor pela família, um amor pela talvez não pela sua própria vida, mas pela vida, né, devido às condições dele, mas enfim, mas um amor por tudo que ele fazia, e essa questão da urgência é muito premente. Urge a sua pergunta, então, Lúcia. Queria fazer a pergunta para o Edu, mas também para o Afonso.
como o Fornos falou, ele é um mito, né, da cidade de Curitiba e nacional quando você pensa em texto, né? A gente sabe que foi resgatada essa parte musical, mas tem todo um peso de você encarar, montar essa dramaturgia. Fala um pouco desse trabalho. No começo do processo eu cheguei a esboçar algumas primeiras palavras, estruturas que eu gosto. A gente trouxe isso bem para os primeiros 3 ensaios, assim, basicamente. E aí começou um trabalho muito de visuais em cima dos textos do Paulo, onde eu creio que nós, né, nesse núcleo dramatúrgico, a gente atuou, enfim, primeiro com muitas informações, né, que a Estrela foi trazendo, né, desde questões pessoais, né, na casa do Rodrigo, onde a gente sentava para tomar café e aquilo, enfim, né, invadia de uma forma muito intensa e caramba, é um grande oceano, né, ali da obra do Paulo, assim. E aí eu acho que a gente, enfim, entendeu que talvez fazer um trabalho de colagem seria algo muito provocador, assim, da gente tentar não fragmentar a obra, mas tentar fazer uma colagem com essas diversas facetas de estruturas que o Paulo acabou fazendo na vida dele. Como o Rô falou, né, como ensaísta, contista, algo que ele não era tão conhecido assim, né, pelo contrário, né, tem publicações dele criticando o conto, né, falando que essa estrutura não era uma estrutura, enfim, tão pura, né, já... Sendo que ele tem um livro belíssimo de contos. Até a gente tocar um livro como, por exemplo, Gozo Fabuloso, onde 2 contos desse espetáculo, desse livro, que é um espetáculo, acabaram entrando também para a dramaturgia. Então, tudo que está na obra é ipsis literis Paulo Leminski, assim, né? Não tem nada que não tem uma palavra externa. Apesar de algumas modificações, assim, por exemplo, a gente tem uma cena, que foi uma cena, enfim, que dá trabalho até hoje, quando a gente vai ensaiar, que é difícil manter ela, enfim, né, todos os seus detalhes, assim, que é uma cena que a gente trabalha com catatal. Então, em catatal, tem uma curiosidade muito interessante, que eu fui pegando várias frases do catatal. Evidentemente, não li catatal, porque mesmo quem lê, talvez não leia catatal, enfim, é uma obra muito complexa. E dessas frases eu fui criando conectivos para que ali saísse uma cena, saísse uma dramaturgia, para que ela pudesse fazer algum tipo de sentido. Mas esse sentido que é isso, né? Quase uma reinvenção de algum tipo de sentido, não reafirmar qualquer coisa, que parece que o Paulo não de fato reafirmava algumas coisas na sua poética, né? A não ser o quanto a poesia é uma arte pura, enquanto a arte ela também está mercantilizada, que eu acho também é uma das marcas também desse espetáculo, quando ele fala o quanto a gente precisa, enfim, né, criar inutilidades, né? A Anne vai falar bastante disso no espetáculo, criar inutilidades para que a arte ela possa novamente prevalecer. Então, eu acredito que foi um processo muito colagístico, passando, né, pelas composições, passando pelos contos, pela poesia, e também, acho que nessa urgência que o Rô comentou, trazer um pouco dessa... eu acho que essa pulsão, né, o cara que foi embora tão cedo, aos 44 anos, trazer essa pulsão de que coisas precisam ser ditas, mas que elas também precisam ser ouvidas. Eu sinto que o Paulo, mais do que dizer também, ele queria ser muito escutado. Né? Como ele diz, né? Ele queria ser o maior artista, o maior poeta do tempo dele, da geração dele. Então também era uma pessoa que precisava ser muito escutada, e eu acho que essa dramaturgia foi feita para isso também, para honrar o que é o teatro. Né? Um espaço onde pessoas estão dizendo coisas para que outras possam escutar, algo que no mundo hoje cada vez mais é difícil de acontecer. O Leminskiano, Sandoval Matheus, vai falar uma pergunta. Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia. Rodrigo, você falou, acho que 3 coisas ali durante a sua primeira fala que me chamaram a atenção. Primeiro, que era o Paulo não ser devidamente reconhecido antes do mundo da poesia, né? Trouxe de volta, talvez nacionalmente, a cena. A segunda foi a preocupação da família mesmo, por não ser reconhecido como compositor. E a terceira, o mito do maluco, né? Então, antes de a gente juntar essas 3 coisas ali, tem uma pergunta que meio que se impõe. Paulo Leminski foi ou é até hoje um injustiçado?
iniciativa aqui. Quem se habilita aí? Eu acho que todos podemos falar. Fala um pouco. Eu acho que injustiçado, não foi injustiçado. Eu creio que o Paulo, ele poderia ter sido lido mais, ouvido mais, trabalhado mais, mas ele fez a parte dele e nós estamos fazendo a nossa a partir de agora, né? Acho que outras peças foram feitas em relação sobre Paulo, né? Acho que a Nádia fez Vida, né? Fez Vida, a Companhia Brasileira, a Nena fez, enfim. Descartes com Lentes também, que é São Paulo. Injustiçado não. Acho que ele poderia ser melhor lido, melhor ouvido. Acho que poderia ter um relançamento de tudo, sei lá. Por favor. Ainda não respondi toda a tua pergunta, mas ficou. Queria saber do elenco como que é acessar essa obra e poder compartilhar ela, ter uma criação colaborativa também, de vocês, como foi poder participar um pouco da construção e chegar a um espetáculo. Fazer o Celton Mello, não. Então, no primeiro momento, assim, né, de encontro, ali no começo dos ensaios, quando os textos da peça não tinham sido definidos, a gente foi invadido por tudo, por contos, por música, por poesia, textos críticos. Pelas histórias da Alice. Pelas histórias dele, como ele era fora. Então, veio um turbilhão mesmo, assim. E a gente começou a ler e falou, tem muita coisa para ser lida, muita coisa para ser estudada, para ser falada. Como é que a gente seleciona isso, para que lado a gente vai? Então, ali no começo do processo, a gente ficou até um pouco angustiado do tipo, o que a gente tira daqui? Porque é tudo, tipo, muito urgente e importante. E aí que veio o trabalho desses dois, falaram, vamos descansar, agora é com a gente vai fazer a seleção e vai trazer para vocês. Ou seja, houve uma crise. A gente entrou em crise mesmo, a gente falou, porque na tudo primeira tão semana. precioso. Na primeira semana. Porque era que muito material mesmo e a gente não tinha ideia. Então a gente pegou o livro de contos e falou, meu Deus, tem um conto, 2 contos, era muita coisa. A gente entrou em crise mesmo. E aí eles falaram, gente, fica tranquilo, essa parte é com a gente, vão pra casa. E aí quando eles voltaram, eles falaram, é isso que vocês vão falar. É isso que a gente quer que seja dito. É esse ponto, é isso aqui. E aí a gente trouxe durante o processo, mas talvez entre esse texto e outro a gente possa trazer um haikai. Ok. No meio dessa música vamos colocar essa poesia. Ok. Aí a gente foi sentindo coisas que faltavam e trazendo... Por exemplo, na parte das músicas, a gente selecionou algumas. Eu vou confessar que eu selecionei as que eu mais gostava. Mas aí a Michelle falou assim, mas não vai ter Sou Legal, Eu Sei? Aí eu e o Rodrigo não éramos tão fãs de Sou Legal, Eu Sei. Não gostava, diferente. Mas enfim, aí durante o processo, mas você vê que curioso, né? Mas aí a Estrela foi lá assistir, ela falou assim, poxa, mas tá faltando aqui uma composição dos parceiros, falta só um. Sou Legal, Eu Sei, com o pai, com o Ivo. Eu falei, claro, Sou Legal, Eu Sei. Cantava. Mas o legal é que... E agora eles amam, né? Não, a gente ama, realmente. Muito porque os arranjos que esse cara fez são incríveis. Mas vai lá. Sobre o processo. Que ele pergunta. Sim. Acho que na continuação do que a Rita estava falando, né? Eu acho que tudo que o Paulo fez é muito precioso, né? E muito difícil também, porque tem uma complexidade, né? Uma cabeça genial, assim, que eu acho que tem a ver até com tudo que a gente estava falando antes aqui um pouco, que essa cabeça muito pensante, cheia de coisas, e aí como é que você fala isso, né? E aí chegou um determinado momento que, para além das crises, a gente falou, bom, a gente tem Paulo Leminski nas mãos, só não vamos estragar isso, entendeu? A gente já tem o Paulo, que ele por si só, os textos dele já são tudo, né? Então a gente acha que tinha o único trabalho que era não estragar. Então, como é que a gente dá esses textos bem dados, né, bem falados? Porque é isso, não é uma historinha do começo, meio e fim. Ninguém faz papel da Alice, da Estrela, tem esses personagens. E nem do Paulo. Exato, não é isso, né? Enfim, é a partir desses textos mesmo dele, a partir principalmente, né, do Ensaios e Anseios Scripts, foi o primeiro texto que a gente leu para partir daí.
E foi o que a Rê falou, assim, no primeiro momento a gente falou, meu Deus, pra onde a gente vai? Porque é muita coisa, como é que você fala disso? Como é que você costura isso, né? Sem ficar bloquinhos, tipo, agora... E acho que eles fizeram isso muito bem, né, os dramaturgos, e aí entra o Rods também com a parte musical, que é fantástica, assim, isso ajuda muito também, porque eu acho que a parte das músicas também diz muita coisa. E tinha esse compromisso de dar bem esses textos, de fazer ser compreensível na medida do possível, porque eu acho que nunca vai ser também 100%, né? Cada tal, por exemplo, uma coisa que, gente, mesmo a gente fazendo, é uma loucura. E essas conversas com a Estrela foram muito preciosas, assim, conhecer os bastidores do Leminski, né? Ela falava muito como ele se comportava em casa, o jeito dele deixar o violão na sala e estar sempre com as coisas ali do lado à mão para a hora que ele precisasse criar e precisasse fazer. E todas essas histórias, eu acho que fizeram a gente entender um pouco, tentar compreender um pouco de como funcionava essa cabeça maluca, porque a impressão é que mora muita gente dentro do Leminski, não é uma pessoa. São muitas, o que ele cria é para dividir em 5, sei lá, e quanto mais a gente... Teve até o último livro aí que o Rolf falou, o Gozo Fabuloso, né? O último, que foi lançado recentemente com textos que ele não publicou em vida. Vieram depois. E aí isso também mostra uma outra face do Leminski. É um privilégio, assim, é um deleite, né? E que é um livro de contos, e ele era um cara que criticava os contos, e de repente ele tem um livro de contos que é incrível. Você fala, gente, o cara escreve contos, é maravilhoso. Que fazia uma passeata contra os contos. Ninguém faz o papel do Paulo, mas o Cauê está com um belo bigode, né? Vitor Salmazo, você chega na cada mão. Não, e tem uma cena do Cauê que é o Paulo falando. Só que o que eu pedi pro Cauê é assim, ó, não é o Paulo, hein? É você vai fazer esse troço aí. São 18 minutos. Fala, Victor. Bom dia. Sou Vitor Salmazo pro Eu Amo Curitiba. Nós também, Vi. O município é uma comarca, fala. Bem, ó, o Paulo era um poliartista, escritor, compositor, publicitário. Acima de tudo, um influenciador analógico, quem sabe aí, né? Enquanto artista, a ideia de que a arte e a poesia é muito intensível, ela é infecciosa, né, cara? Então, estruturar esse espetáculo e fazer essa peça, influenciou vocês enquanto profissionais. Qual é a persona? Porra, eu acho que isso comunica um pouco com o que você tinha perguntado também, como influencia, né? Eu acho que é legal, o interessante dessa peça é que ela requer um certo tipo de ética com a obra, com o texto, que vem antes da gente, que nos precede, assim. Então eu acho muito importante, muito legal isso, dá valor a isso. Então, não é um tipo de peça onde cabe caco, por exemplo. Muitas peças acontece isso, né? Você pode imprimir um pouco da tua personalidade. Não que a gente não imprima nessa, porque são nossos corpos, né? A gente ali ao vivo fazendo. Mas é como que a gente vira um veículo de emissão do Paulo Leminski. Então, trazer isso à vida, né? Eu acho que é um compromisso ético que é interessante, que acho que acaba reverberando bem para a vida essa peça. Pelo menos me trouxe. Tem aqui uma pergunta. Eu sou a Caroline do Pop Hub. Eu queria saber se vocês se sentiram desafiados em transmitir toda a arte do Leminski para as novas gerações, já que o festival vendeu tão rápido os ingressos, né? Teve uma boa aceitação esse ano. Pode, você quer falar? E já fala um pouco da música. Pode ser. Eu acho que todo trabalho influencia de alguma maneira, e se debruçar sobre o trabalho do Leminski foi uma coisa muito potente. De ter acesso às partituras, ao e-book, e no texto, né, no trecho da entrevista dele, ele fala muito sobre isso, né, sobre ter muitas camadas, né, Leminski tem muitas camadas, e foi isso que eu tentei pesquisar, colocar uma lupa no trabalho dele, musical, entender o que acontecia ali, e trazer essas camadas, né, tanto que a nossa formação instrumental foi bem diversa do estilo habitual do Leminski, né, saindo daquela formação de guitarra, baixo, do rock and roll, trazendo uma formação mais enxuta, com clarone, clarinete, cello. Então a gente trouxe essa musicalidade que está nas entrelinhas da música do Leminski. E antes do trabalho no Haikai, eu tinha feito um arranjo de
Seu Vercel, inclusive com um grupo maior. E foi ali que eu comecei a entender isso, né? Inclusive na entrevista ele fala sobre o Seu Vercel, sobre a melodia e sobre o lirismo dele, né? Musicalmente falando. E então acho que foi o primeiro contato que eu tive, né, com o Leminski, entender como funciona tudo isso. Isso impactou e teve consequências a todos os arranjos das músicas, das músicas da peça, não só das músicas cantadas, mas como da trilha musical, que também ocorre, as referências, né, do Leminski, que são diversas, do rock and roll até a música erudita, a música clássica. A entrada do público já é a peça. Eu pedi para o Rodrigo fazer uma entrada do público, porque eu acredito que começa aí, né, as pessoas se ambientando, com tudo que eu acreditava que seria Leminski ou leminskiano, para que o público pudesse já entrar nesse clima. Então, na entrada do público, a gente tem Sagração da Primavera, Sex Pistols, música caipira. E legal que o Leminski ele é pop também, mas a gente descobre que ele também é pop, né? Como ele abrange muitos campos da literatura, é muito legal assim, para pessoas mais novas assistirem, ver que ele não é uma cátedra, um negócio fechado, hermético. Assim, você tem muita possibilidade de acesso à obra dele, seja de haikai, seja a partir das canções, coisas mais difíceis como o Catatal, que a gente tenta entender até hoje, não sei nem se ele entendeu realmente. Isso é incrível, né? O Leminski estava além do pós-modernismo do seu tempo, já estava mais na época do zapping, assim, que é mais ou menos de agora, né? Já estava fazendo 15 mil coisas ao mesmo tempo, como a gente aqui. É tipo fazer calda de cana, né? Na hora, né, Glaucia? Você vai fazer a penúltima pergunta, Glaucia, por favor. Queria primeiro só elogios para o espetáculo, que é maravilhoso. Né? Duas coisas. O que vocês descobriram do Paulo Leminski que vocês não sabiam, que foi mergulhando na obra que descobriram isso? E que vocês contem pra gente um segredo do Paulo, já que vocês tiveram acesso a esses bastidores, né? Eu sou o último a falar. Eu acho que falando sobre a descoberta, assim, acho que foi um pouco do que eu falei agora há pouco. Por exemplo, eu não sabia que ele tinha escrito contos. Até porque, é isso, ele faz críticas ao conto e até já puxando aí, né, o tema que está bastante evidente nesse festival aqui, falando da nossa, né, do nosso estado, ele criticava inclusive publicamente o Dalton, né? Então, assim, o Dalton escreve conto e meio que, tipo, é conto. E aí, de repente, o cara faz um livro de conto e, de novo, não é que está aquém, são contos maravilhosos. E eu fiquei muito impressionada, assim, cara, mas como assim? O cara é um poeta, o cara escreve poesia, o cara é um compositor, mas ele também escreve conto, ele também critica o conto. Então, isso foi uma surpresa, e uma surpresa legal, porque, enfim, né? E sobre os segredos, gente, vou deixar pra vocês. Gente, não é um segredo, mas em alguns momentos de ensaio, teve um dia que a gente estava ensaiando e estava falando da vida dele e tentando e vasculhando a vida e falando, ele era assim, ele era assado, e as portas do apartamento inteiro batendo porta. Gente, fecha aquela porta, vamos tentar ensaiar. Porta batendo. Ô, gente, quem janela batendo. Já teve espetáculos também que não tinha vento nenhum no teatro e porta de camarim batendo. Então a gente tem a sensação de que bobeou, ele tá tipo, pisca a luz, você fala, ok, ok. Falou 3 vezes. Falou 3 vezes, pisca a luz. Poltergeist. Mas de vez em quando bate umas portas no teatro. Às vezes a gente pediu umas licenças. Licença, Paulo, licença. Eu acho uma descoberta desse processo é um pouco da humanidade dele. Ele, parece que ele deixou de ser um CNPJ e virou CPF, um pouco, assim, sabe? Porque daí você acessa os caminhos do pensamento dele, aí você vê as inseguranças, os sonhos, que ele era um sonhador, né? Ele fala numa entrevista, eu acho muito bonita, ele fala, tudo que eu fiz, todas as línguas que eu aprendi, foi para ser um poeta melhor, para ter mais substância, assim. Então, daí você vê ele inseguro, carente também, acho que é essa descoberta, o CPF do Leminski, assim. Agradecendo o Cauê por ter dado o lead aí para todo mundo, né? CPF não despejando. Cara, é isso. Então, como a Glaucia fez 2 perguntas, ou tem alguém que quer fazer uma? Quer fazer as fotos. Então vamos fazer as fotos e as fotos para a posteridade e a partir de então dando sequência. Cabaré e Caio, 2 sessões amanhã e depois 3 sessões. Amanhã e depois, sempre às 6h30 no José Maria dos Santos e uma sessão extra às 9 horas do dia 20. De amanhã. Amanhã, 25, então amanhã tem 2. E
depois da manhã tem 3 sessões do Cabaré Caim. Viva! Você viu? Ouviu, bate uma porta. Nem vamos falar da cara do início da sombra.